Hello, my name is Isaac and welcome to my channel, Os Teacher Pira. Essa é a aula do raio do verbo to be, parte 2. E lá vem ele, vai ficar falando do verbo to be o ano inteiro, igual os outros professores. Não se preocupa. Nessa aula nós vamos ver alguns exemplos sobre o verbo to be, seguindo a aula passada. E eu vou te ensinar como que a gente fala na negativa e como que a gente monta algumas questions, perguntas, com short answers, respostas curtas. Então vamos nessa. Então, aqui tem alguns exemplos, seguindo aquilo que nós vimos na aula anterior. Lembrando, né? A conjugação do verbo be. I am a teacher. Eu sou um teacher. I am a teacher. Eu sei que no meu canal a gente brinca, né? Falar os teacher pira, mas a pronúncia correta dessa palavra, e todo mundo que é meu aluno fala esse raio dessa palavra direito, porque não vai sair aí queimando meu bigode. Teacher. Ó que bonito. Teacher, não é teacher. Não, né? Sai falando tudo errado depois. Nossa, quem quer ser o teacher Isaac? Acha, demorou tanto pra crescer esse bigode, vocês vão sair aí queimando meu bigode na praça? Não, velho. Fala bonitinho. Teacher Isaac, que você é chique. Nice. So, I am a teacher. Quando eu estou dizendo, né? I am a teacher. Quando o pronome é você, né? Eu estou falando com você, sobre você. You sempre vai ser you are. You are my students. Lembrando que you pode ser singular ou plural. Então, you are my students. Ou até mesmo, you are my online students. As nossas aulas agora acontecem online. Então, you are my online students. Yes? Mario! Você conhece o Mario? Não, só que não é esse Mario que você está pensando. É aquele outro, irmão do Luigi, sabe, do videogame. Então, hello. Mario is an Italian plumber. Plumber, encanador. Não sei se vocês lembram do jogo, por isso que ele sempre entra nos pipes. São canos. Alright. So, Mario is an Italian, mamma mia, plumber. Então, por que aqui eu uso o is, né? Porque Mario é ele. Então, toda vez que for ele ou ela, he ou she, is. Então, Mario is an Italian plumber. Mesma coisa, por exemplo, aqui. Xuxa is a famous TV host. Xuxa is a very famous Brazilian TV host. Famous sounds like Portuguese, né? Bem parecido com português. TV host, uma apresentadora de TV. A palavra host, a tradução literal não quer dizer exatamente apresentador. Ela quer dizer quando alguém recebe a outra pessoa, tipo em casa, esqueci. Host. Hospedeiro. Um hospedeiro. O apresentador é que está recebendo as pessoas, né? Nessas apresentações muito famosas. For example, o Oscar, né? Quem que é o host da noite? Quem que é a pessoa que está recebendo? Yes? Então, algum ator muito famoso, né? Do ano passado, eu não lembro quem foi. Fulano is hosting the Oscars. Né? Hosting, ele está recebendo, hospedando. Yes? Okay. Aqui mais alguns exemplos com os pronomes pessoais we e quando tem mais do que uma pessoa. Então, for example, we are young. Lembra da música We Are the Champions, We Are the World. E aqui, We Are Young, do Fun. Já ouviram? É ótimo, gente, escuta. Então, we are young, nós somos jovens. Então, a regra é muito simples. Sempre que for plural, a gente vai usar o are. Yes? We are, nós somos, né? We are. E aqui, por exemplo, Paola Coracella, é assim que fala, né? Eric Jacan and Henrique Fogaça are chefs. Porque eles são. Se fosse só um, se fosse só Henrique Fogaça is a chef. Paola Coracella is a chef. Mas no caso aqui plural, né? Como eu disse, sempre are. Até aqui tranquilo. Fazer uma observação aqui, por que eu insisto nessa questão de toda vez que for plural tem que ser are? Na minha experiência, os alunos eles fazem muita confusão nos seguintes casos. He and she, ele e ela. Eles leem she is, right? Mas é que esquece do que está dizendo o resto da frase.
ele e ela é, né? Não pode. He and she are, porque plural. Mesma coisa quando tem she and I, ela e eu. Ela e eu, o aluno vê o I, automaticamente I am, right? Só que não, porque ela e eu somos, plural, are. Existem algumas questões de vestibular que pedem pra gente substituir o sujeito por um pronome pessoal. E é isso que às vezes tem que ficar atento, né? Então, por exemplo, se eu for substituir he and she por um pronome pessoal, né? Ele e ela são eles. They. Se a gente pensar nisso, fica fácil achar qual que é o verbo to be. She and I, ela e eu somos, quem somos? Nós somos. We are. Para fazer sentido. Tem muita questão de vestibular e de prova internacional de certificação, de competência, de proficiência, que tem exercícios parecidos com esse. Então só quando estiver fazendo exercício, quando estiver treinando para o vestibular, ficar atento a isso aqui. Ok? Agora as negativas. Em inglês a gente fala negative statements. Ia ser tipo uma afirmação negativa. Fica estranho em português, mas é isso aí, gente. Então, como que a gente vai fazer uma negative statement? Vou te explicar. Tá. Então, aqui a gente tem uma tabelinha bem resumida, né, do verbo to be, lembrando, né? I am, you are, he ou she, is, we are, you are, né, no plural, e they are. Quando a gente vai colocar qualquer frase na negativa, in English, é muito simples. E isso é possível fazer com todos os verbos auxiliares, né, o verbo to be, am, is, are, o do, you, does, did, o have, o has, you had. E eu acho que é isso. E os modais também. Can, could, will, would. Tem mais um monte que eu falei na outra aula. Isso a gente pode fazer sempre com todos os auxiliares, todos os modais. Eu vou colocar uma frase negativa in English, eu só tenho que colocar o not. Só isso. Eu quero colocar uma frase na negativa. I am not. You are not. He is not. She is not. We are not. They are not. Very simple. For example, I am a soccer player. Só que não, né? Eu sou tudo menos soccer player. Como que é o nome dos soccer players? Eu não sei soccer player. Gente, jogador de futebol. Eu não sei o nome de jogador de futebol. Pelé. Pelé é um soccer player. Ah? Entreguei a idade, né? Não é nem tanto. Eu sei o Ronaldinho, eu sei... Tem o tal do Messi. Messi que fala, né? Tem o... não sei o que, Ronaldo. Tem um monte de Ronaldo, né? Pai quer que seja jogador de futebol, chama de Ronaldo. Enfim, soccer player. Tudo que eu não sou é o soccer player. Como é que eu vou dizer isso in English? I am not a soccer player. Lembrando que eu posso usar a contraction. I'm not a soccer player. É a mesma coisa, dizer I am not, I'm not a soccer player. Vamos ver um outro exemplo, as outras conjugações. Vocês estão gostando da minha letra de teacher, gente? Olha que orgulho, minha letra de teacher. He is my boss. Lembrando, né? Chef é a Paula Coracella, o Eric Jacan. Eles são chefs, chefe de cozinha. Boss é a palavra que a gente usa para chefe na hierarquia no seu trabalho. Aí a gente usa boss, não chefe. He is my boss. Como é que eu vou transformar essa frase na negativa? É só colocar o not. He is not my boss. Na aula anterior, eu ensinei a contraction do pronome pessoal com o verbo to be. Porém, no caso do is e do are, a contraction pode acontecer entre o verbo e o not. Então, vai ficar isn't. Eu coloquei o apóstrofe e juntei o not com o is e tirei a letra O. Yes? He isn't my boss. Next example. So, Raphael, Michelangelo, Donatello, and Leonardo are neoclassical artists. Absurd! Não, eles não são artistas, eles são as tartarugas ninjas. Yes, they are the Tartaruga Ninjas. Teenage Mutant Ninja Turtles. Eu acho que é assim que fala. Mas a questão aqui é que eles não são
neoclassical artists. They are Renaissance artists. Período renascentista. Isso é questão de vestibular, hein, galerinha? Então, they are not neoclassical artists. E eu posso usar contraction aqui também. Ao invés de eu falar are not, a gente fala aren't. É a mesma coisa. Rafael, Michelangelo, Donatello and Leonardo aren't neoclassical artists. Então é assim que a gente vai escrever essas afirmações na negativa. Negative statements. É bem fácil, né? É só colocar o not. E agora, como é que ficam as questions? Lembrando, essas regras, tanto para as negative statements como para fazer as perguntas, as questions, vale para todos os auxiliares e todos os modal verbs. E é muito simples. Vou te mostrar. Sobre as questions, a gente tem que lembrar, se eu quero fazer uma pergunta em português, eu vou afirmar você é brasileiro ou você é brasileiro, a estrutura da frase não muda. O que muda é a entonação. E porque não tinha essa entonação, a gente precisa de um recurso dentro da frase que indique que isso é uma pergunta e não uma afirmação. Vamos ver isso melhor. Isso aqui é uma afirmação, statement. You are Brazilian. Você é brasileiro. Se eu quero transformar isso numa question, eu vou pegar o auxiliar e colocar na frente do sujeito. E como eu já disse antes, você pode fazer isso com todos os auxiliares e todos os modais. Pegar esse auxiliar ou modal e colocar na frente do sujeito para transformar isso em uma pergunta. Are you Brazilian? Você é brasileiro? Pergunta, né? Diferente aqui da afirmação. Você é brasileiro. Eu só coloquei o verbo na frente do sujeito. Bem simples. Esse é o tipo de pergunta que a gente fala que é uma yes or no question. Porque a resposta para essa pergunta é muito simples. Yes ou no. Então nós temos as short answers. Respostas curtas. Quando a gente tem esse tipo de pergunta. Are you Brazilian? Yes, I am. Ou no, I'm not. Notem a diferença do no e do not, tá? Então, o no é para responder. Yes ou no. Então, eu vou usar o no para responder. O not é quando eu vou fazer um negative statement. I am not Brazilian. I am not a soccer player. You are not my student. Então, no, I am not Brazilian. Vamos usar um outro exemplo. Você foi dar rolê, conheceu um boy, naturalmente você vai ligar pra fofocar para suas amigas, né? Amiga, conheci um boy. Ela vai te perguntar, e ele é bonito? Então, se eu for afirmar, ele é bonito, he is handsome. Aí, como que a gente vai montar a pergunta? Pega o auxiliar, né? O verbo que, no caso, o nosso auxiliar é o verbo be. Coloca na frente do sujeito para fazer a pergunta. Is he handsome? Ele é bonito. Teacher, bonito não é beautiful? Beautiful é um adjetivo mais utilizado para falar da beleza feminina. Né? Para falar que um homem é bonito, em inglês a gente fala que ele é handsome. So, is he handsome? Ele é bonito? E daí nós temos as nossas short answers. Yes, he is. No, he isn't. Acho que tá bom, né? Então, para essa aula é só. Espero que vocês tenham gostado e o mais importante, espero que tenham aprendido. Remember to like the video, subscribe to the channel, please subscribe to the channel and share. Share with your friends. Sharing is love. Thank you so much. Stay safe and stay home. Bye.